Fala galera, fogo alto, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Odoriges, do canal BR Soldas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou começar uma série de aulas para você que deseja se tornar aí um especialista em soldagem. Vou começar do básico até o avançado, projeto Soldagem do Zero. Então, para você que deseja realmente dominar os processos de soldagem, as técnicas de soldagem, para você se tornar um instrutor de soldagem, eu vou passar todas as técnicas, toda a metodologia que eu utilizo nos meus treinamentos para você que deseja empreender na soldagem, aprender realmente a soldar de forma eficiente. Vem comigo que essas aulas são para vocês, tá? Então, roda a vinheta! Então, vamos iniciar as aulas falando do processo de soldagem mais versátil e mais usado na indústria da soldagem, que é o processo de soldagem por eletrodo revestido. O processo de soldagem por eletrodo revestido é um processo manual, arco elétrico, que estabelece o contato entre um eletrodo revestido e a peça. Então, é um processo muito utilizado. Muitas pessoas falam que o processo eletrodo revestido vai ser substituído pelo processo de soldagem semiautomático MIG-MAG. Não vai, porque o eletrodo revestido tem a sua aplicação, soldagem de estrutura, ponteamento, soldagem de selagem, soldagem também de suporte, né? Solda de manutenção. Então, o eletrodo revestido sempre terá aplicação na indústria, tá? Então, vamos começar aqui. Aqui eu estou utilizando a Galaxy 200, a CDC, é uma máquina que solda ligas especiais, e eu estou utilizando ela no processo eletrodo revestido. É muito simples, né? Ela vem aqui com um porta-eletrodo, que vai ser conectado ao terminal positivo da máquina, e o cabo obra aqui, né? O pessoal chama de terra, mas o nome correto é cabo obra, ou conector, ou terminal negativo da máquina, ou, dependendo da configuração da polaridade, a gente utiliza também a garra como terminal positivo, tá? Então, ela, na maioria das vezes, vai ser conectado ao terminal negativo. A gente vai colocar aqui na bancada ou na peça em uma distância ali aproximadamente de 1 metro, para não gerar defeitos na soldagem, como, por exemplo, sopro magnético, né, que é a deflexão do arco do seu percurso normal, vai gerar instabilidade do arco elétrico. Então, o processo consiste no porta-eletrodo, que vai prender mecanicamente o eletrodo revestido, no qual conduz a corrente elétrica, e o cabo obra, que vai fechar o circuito, né, da soldagem. Então, a soldagem nada mais, nada menos que é um curto-circuito controlado, positivo com o negativo. Quando gera aquela centelha, na fonte de energia nós temos ali as placas, os circuitos eletrônicos que vai estabilizar e fazer o controle ali da soldagem, estabilizando, fazendo com que o eletrodo revestido não tenha uma queima precoce, tá? Então, qual é a primeira tarefa a ser feita para quem deseja iniciar no processo de soldagem por eletrodo revestido? Seria conhecer os consumíveis, tá? Aqui eu vou estar utilizando o eletrodo 6013, que é o eletrodo mais utilizado em serralheria, passe de acabamento, ponteamento, algum erro de montagem. Por quê? O 6013, ele é formado ali por um revestimento chamado rutílico, né? E aí, esse revestimento, ele abre mais o arco elétrico, fazendo com que a solda tenha uma maior taxa de deposição e menos penetração. E ele também tem uma menor resistência mecânica. Nós temos também aqui um outro eletrodo muito utilizado, que é o 7018, 2,5 também, né? 6013 e o 7018. Eu vou estar utilizando aqui 2,5, tem 1,6, 2 milímetros, 2,5 e também o 7018 3,25, mais conhecido como 1/8, né? Que é esse mais grossinho aqui. Então, a primeira tarefa seria o seguinte, abertura e manutenção do arco elétrico. Você tem que aprender a riscar o eletrodo, para não ficar agarrando, né? É o erro mais comum aí dos soldadores iniciantes, você ficar tentando ali riscar o eletrodo, né? Ou acender o eletrodo, mas na verdade seria abrir o arco elétrico. O que é abrir o arco elétrico? É você iniciar a soldagem, tá? De forma estável. Então você vai pegar o eletrodo e você vai tocar na chapa, na superfície aqui do metal de base. Metal de base seria todo o material a ser soldado, cortado,
ou brasado, e você vai tocar e dar um leve afastamento. Quando você manter o contato elétrico aqui no eletrodo, existe uma conicidade aqui, ó, regular e perfeita, que centraliza o arco elétrico para tais regiões de interesse. Então você vai tocar o eletrodo aqui na ponta do arco, né? Nós temos aqui o eletrodo formado pela alma metálica, essa parte aqui metálica, e o revestimento por fora, que tem, né, os nutrientes da solda, que vai estabilizar o arco elétrico e influenciar na resistência mecânica, né, quimicamente falando também, metalurgicamente falando, o revestimento ele tem uma influência na soldagem, tá? No curso Consumíveis de Soldagem, eu explico tudo sobre isso, a influência de cada elemento químico na solda, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso, se vocês tiverem interesse. Realmente é um curso muito bom, Consumíveis de Soldagem, para você entender sobre a classificação e especificação de todos os consumíveis. E o que seria consumíveis? Eletrodo, gases, varetas, arame, fluxo, no caso do processo arco submerso, e os gases também são considerados consumíveis de soldagem, beleza? Então, continuando a aula, você vai conectar aqui o eletrodo no porta-eletrodo, e ele tem várias inclinações, 90 graus, 45, ou o ângulo reto, no caso, se você for soldar sobre cabeça. E aí você vai colocar aqui, eu te oriento a você colocar no ângulo de 90 graus. E você vai iniciar o primeiro exercício, que seria abertura e manutenção do arco elétrico. Vamos lá? Aqui agora, a gente vai fazer a limpeza da superfície, né? Eu estou usando um flap aqui com uma granulometria 80, só para limpar a superfície, para a gente conseguir ter o perfeito contato do eletrodo e a peça para a gente iniciar o exercício. Então vamos lá. Antes da gente iniciar aqui a primeira tarefa, que seria manutenção e abertura do arco elétrico. Para você que está começando na soldagem, para você que já é um soldador profissional e que deseja ensinar outras pessoas também, essa primeira aula ela é muito importante para você treinar esse movimento, que no início muitos soldadores têm essa dificuldade. Então eu vou ligar aqui a máquina e agora eu vou utilizar uma corrente baixa para iniciar a soldagem com esse eletrodo aqui de 2,5. Vamos começar o exercício com 60 de amperagem. 60. Chegou. E agora a gente vai iniciar aqui o nosso exercício. Aqui é o seguinte, vai iniciar a abertura e manutenção do arco elétrico, dando um toque na superfície da chapa e um leve afastamento. Se você bater de lado para iniciar a soldagem, abrir o arco elétrico, dificilmente vai gerar o contato, porque o revestimento ele é um mau condutor, então ele isola a alma metálica de aberturas de arcos laterais, né? Então tem que ser aqui mesmo na ponta do arco, tá? Nessa parte metálica aqui. Então você vai tocar a superfície aqui da chapa com a ponta metálica e você vai tocar e dar um leve afastamento. Tocar com precisão, não pode ser muito devagar e também não pode ser com muita força, porque senão pode quebrar e danificar o revestimento e a ponta do eletrodo. Então tem que ser um toque realmente preciso. Você vai tocar e dar um leve afastamento, tocar e dar um leve afastamento. E isso para exercitar a primeira tarefa aqui, abertura e manutenção do arco elétrico. Então vamos lá, vou estar demonstrando aqui para vocês. Vamos iniciar aqui a primeira tarefa com o eletrodo 6013, 2,5. Depois a gente vai utilizar o eletrodo 7018, 2,5 também. E por último a tarefa com o eletrodo 7018, 3,25, tá? Então bora lá. Tocou, deu um leve afastamento, faz ali um ponto. Tocou, deu um leve afastamento, faz ali um ponto. Só para ir treinando, ó. Riscou, acendeu, cessou o arco. Riscou, acendeu, deu um leve afastamento, estabilizou, cessa o arco. E aí você vai fazer isso em toda a chapa. Bateu,
Riscou, acendeu, deu um leve afastamento, deixou estabilizar, cessou o arco. Quando você afasta, o arco ele cessa. Quando você mantém a ponta aqui do arco próximo ali, levemente ali sobre a superfície da chapa, ele continua aceso. Então, Bruno, de repente eu estou tocando ali e o eletrodo não está acendendo. O que você tem que fazer? É claro, né, com uma luva de raspa, de couro, você vai quebrar essa pontinha aqui do revestimento para ficar ali com a parte metálica, tá, em evidência. E aí sim ele consegue novamente abrir o arco. Isso caso você não consiga riscar o eletrodo ali, né, abrir o arco, e aí você quebra essa pontinha aqui que ele volta a riscar novamente, tá? Então a primeira tarefa seria isso, você fazer várias bolinhas, né, como vocês podem ver aqui, ó. Trabalhar sempre com a escova também, tá? Esse seria o primeiro exercício. E aí, tocou, deu um leve afastamento, acendeu, fez a bolinha, cessou o arco, né? Para você cessar o arco, para você fechar, para você parar, né, a soldagem, é só você afastar o eletrodo que ele para. Se você manter o revestimento adicionando material, ele vai continuar, né, se fundindo, o material vai continuar derretendo, né? O termo não é derreter, mas, enfim, você vai tocar e manter ele bem próximo à superfície da chapa e introduzindo o eletrodo, tá? Que seria a taxa de deposição. Depois a gente vai entrar com outras variáveis também, ângulo de inclinação, execução dos cordões e assim por diante. Mas a primeira aula seria só realmente a abertura e manutenção do arco elétrico. Eu vou demonstrar novamente aí essa sequência de abertura e manutenção do arco elétrico. Manutenção seria você manter o arco elétrico aceso por mais tempo. Então você vai treinando isso, tá? Risca, mantém ele aceso, depois para você extinguir, cessar o arco é só você afastar. Vamos lá de novo. Você bate, riscou, aproxima, ó, estabilizou o arco elétrico, afasta, ele para. Riscou, aproxima, o arco elétrico estabilizou, cessa. Riscou, bateu, estabilizou, fez a bolinha e assim vai, ó. Pronto. E aí seria interessante você continuar fazendo esse exercício até você conseguir acertar de primeira, tá? O certo é o correto, né? Eu não digo o correto, mas o ideal seria você bater com precisão e ele já arriscar de primeira, você conseguir manter ali o arco elétrico aceso até o momento que você desejar, tá? E aí você afasta, cessa o arco elétrico. Então, esse primeiro exercício com o eletrodo 6013, ele é bem fácil, tá? É bem tranquilo, porque o eletrodo 6013, ele tem uma facilidade de abertura e manutenção do arco elétrico. Então, você começa com 6013, tá? Depois, você vai para o outro eletrodo, o 7018. O 6013, ele tem uma facilidade de abertura do arco elétrico. Já o eletrodo 7018, ele tem uma usabilidade um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexo. Porém, a soldabilidade dele é muito boa. Depois que você aprende ali, que você pega o esquema, aí sim você consegue soldar com muita facilidade. Mas no início, realmente ele é um pouco complicado, tá? Então agora, eu vou aumentar um pouco mais aqui a amperagem da máquina para soldar com o eletrodo 7018. 7018, ele necessita de uma corrente maior. Então eu vou aumentar ali 10 amperes só para facilitar ali a minha abertura do arco.
Agora aqui eu vou aumentar mais 10 amperes para utilizar o eletrodo 7018. Aqui é o mesmo esquema. Você vai bater, riscar o eletrodo, ou você pode riscar também, né? Eu gosto de bater ele a ponta do arco, né? Bato ele, acendeu, eu mantenho, estabilizou, faço a bolinha, dou um leve afastamento, ele já cessa o arco. Então vamos lá. Riscou, bateu. Olha lá, ó. Afasta, ele para. Riscou, bateu, fez a bolinha, afasta, ele para. Riscou, para. E aí você vai fazendo, ó, treinando, até você pegar esse time. Geralmente, no início, você vai ter uma dificuldade de riscar o eletrodo e bater. Geralmente o pessoal gruda o eletrodo, risca, tá? Tem uma dificuldade em iniciar a soldagem. Mas isso é normal, faz parte do processo de aprendizagem ali na soldagem, tá? Então, no início, realmente vai ter uma dificuldade e aí você tem que continuar, ó. Se o revestimento ele ficar muito para fora e a alma ficar mais para o interior do revestimento, aí você tem que fazer aquele esquema, quebrar ele, né? Você vai quebrar ele um pouquinho assim, ó. E aí sim, ó, tá vendo? Já chegou na alma metálica, agora sim, na ponta de arco, você consegue ter um perfeito contato elétrico, beleza? E continua fazendo o exercício. Bateu, riscou, aproximou, estabilizou, afasta, ele para. Riscou, iniciou a soldagem, estabilizou, faz o círculo, para. Riscou, para. Bate, para. E aí você vai tirar a escória. Só para ver mesmo se o ponto está bem fundido. Mas a intenção agora no momento não é treinar cordão, né? A gente vai fazer isso na próxima aula. Hoje seria só acender o eletrodo, aprender a riscar o eletrodo e cessar o arco e ter esse controle, tá? Então agora vamos para o próximo eletrodo, 3,25 ou 1/8. Você vai fazer a mesma coisa. Agora a gente precisa aumentar a amperagem. Lembrando que existe uma fórmula, né, para você determinar a corrente de soldagem mediante ao diâmetro do eletrodo. Se é 3,25, você vai multiplicar por 40, logo você tem 130 de amperagem para trabalhar, mais ou menos 10. E aí você pode soldar com 120 para menos, a mínima, 130 a nominal ou 140 a máxima. Com o eletrodo 2,5 é a mesma coisa. Multiplica por 40 e aí você tem o eletrodo 2,5, 100 de amperagem, mais ou menos 10, entre 90 ou 110. A máquina aqui realmente ela está derretendo muito bem, então eu estou utilizando uma corrente inicial para 70. E esse ajuste de amperagem vai depender da posição de soldagem, tá? Quanto mais fora da posição plana, menor a corrente, para que não ocorra o derramamento do metal líquido, tá? Mas isso aí mais para frente a gente vai estar falando sobre, né, todas essas questões. Então vamos lá, aumentar um pouco mais aqui a amperagem da máquina. Agora eu vou utilizar para o eletrodo 3,25, eu vou usar uma amperagem 90, né? Vou soldar na mínima aí, que essa máquina já derrete muito bem. Beleza, então vou trocar o eletrodo, estou colocando ele sempre 90 graus. Vamos lá para o nosso exercício. Quer se tornar um instrutor de soldagem, ou para quem quer aprender também, iniciar aí
entrar no mundo da soldagem, eu oriento fazer dessa forma, tá? Ah, Bruno, mas isso aí o cara já aprende soldando na peça, o cara já aprende ali fazendo na própria peça, iniciando a soldagem, executando os cordões, ele já aprende a fazer essa manutenção do arco elétrico, né? Eu ouço esses questionamentos. Eu oriento fazer esse exercício, nem que você gaste ali 10 minutinhos do seu tempo, 20 minutinhos, realmente para você começar com uma base sólida, para você treinar ali a precisão, né, da sua mão para riscar o eletrodo, tá? Então vamos lá com o eletrodo 3,25, iniciar aí o exercício. Vamos lá, esse aqui é mais difícil, tá? Então, bateu, tá vendo? Ó? Ele tem uma dificuldade maior. Olha lá, ó. Riscou, acendeu, cessa o arco elétrico. Riscou, acendeu, cessou o arco elétrico. E aí você pode bater ele com mais força, porque ele tem uma dificuldade aí para começar a soldagem, tá? Olha lá, ó. Esse aí tem que ser com mais precisão. Você tem que bater um pouco mais de força, tá? O eletrodo está frio, então às vezes ele vai agarrar um pouco ou ele não vai ficar completamente estável. O certo é ele ficar na estufa, com o revestimento aquecido, né? Isso se falando de uma solda profissional, de uma solda de precisão. Mas como aqui a gente só está, né, exercitando ali, treinando a soldagem, eu tirei ele direto da caixa. E aí, realmente, se for uma solda de precisão, uma solda de responsabilidade, o ideal seria realmente retirar o eletrodo da estufa numa temperatura entre 90 a 150 graus, numa estufa de manutenção ou cochicho. Então vamos lá, tirar a escória. Beleza, então já estou acendendo aqui o eletrodo com precisão, já consegui fazer ali a manutenção, né, a abertura e manutenção do arco elétrico, então já não tendo mais esse problema de abertura e manutenção do arco elétrico, agora a gente já pode começar a próxima fase, que seria a execução dos cordões alinhados, paralelos e sobrepostos. Então vamos lá para o próximo exercício. Então vamos lá. Agora que a gente já está com prática aí em riscar o eletrodo, já não tem mais problema de agarrar o eletrodo, já fez o exercício aí de abertura e manutenção do arco elétrico, agora nós vamos treinar a parte de execução. Execução de cordões, tá? Alinhados e homogêneo. O que seria homogêneo? O cordão por igual. E para a gente treinar um pouco mais a parte de alinhamento, a gente vai fazer aqui uma guia, tá? Vamos fazer uma guia aqui. A chapa está quente, então eu vou utilizar o riscador. Vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui, só para ter uma base para passar o disco de corte, só para fazer uma guia, né? Tá, fiz o primeiro ali, depois eu vou dando sequência. Por quê? Além da execução do cordão, que eu vou apresentar algumas técnicas de soldagem aqui para vocês, a gente vai treinar também a parte de alinhamento e sobreposição, tá? Então, o ideal seria realmente iniciar fazendo uma guia com a esmerilhadeira,
E é isso que a gente vai fazer agora. Trocar aqui o disco de flap e vou colocar o disco de corte. Pessoal, cuidado aí no manuseio, tá? Da esmerilhadeira. Quando for trocar o disco, desliga o equipamento, né? Desliga a máquina. Sempre colocar no disco de corte esse rebaixo para cima, para ele ficar bem justo. Ver se realmente o disco de corte ele está centralizado ali no eixo da máquina. Beleza. Você prendeu aqui, travou, dá um leve aperto aqui com a chave e já está o suficiente. Então vamos lá fazer aqui, ó. Acho que esse grampo aqui ele vai atrapalhar um pouquinho. Vou colocar a chapa mais na ponta para conseguir ter acesso ali àquela região ali da chapa. Deixa eu ver aqui. Agora já está mais um pouco. Beleza, tá na pontinha ali, mas tem que estar bem firme. Vou passar de leve aqui só para fazer a guia mesmo, para a gente fazer o alinhamento do cordão. Pronto, agora eu fiz a guia e eu vou passar para vocês algumas técnicas de soldagem. Começando com o eletrodo 2,5, 6013, depois 2,5, 7018 e depois um oitavo, né, ou 3,25, 7018, o mais grosso para a gente ir treinando. Esses 3 eletrodos são os eletrodos mais usados na indústria, tá? Então, a gente vai iniciar com esses eletrodos. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é a questão do posicionamento, tá? Você vai se posicionar aqui de frente para a junta e, no caso, quem é destro vai fazer a soldagem da esquerda para a direita. E quem é canhoto, você vai trocar de base, fazer a soldagem da direita para a esquerda, tá? Então aqui a gente vai ter que se preocupar com o ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é o ângulo referencial aqui no eixo da junta. Ele é o ângulo paralelo, ou seja, ele mantém aqui paralelo ao eixo da junta, né? A guia aqui é como se fosse a união de 2 chapas, tá? Então seria a união de uma junta. Então você vai ter que manter esse ângulo de inclinação do início até o final. O erro mais comum dos soldadores é o seguinte: ele começa o cordão e ele vai mudando o ângulo de inclinação. Isso vai influenciar na estética do cordão, resistência mecânica, estética da solda e vários outros fatores, tá? Então você tem que manter o ângulo de inclinação. E a segunda variável que você vai ter que se preocupar também, né, é um conjunto de fatores, seria a taxa de deposição. Na medida que o eletrodo ele vai se fundindo, ele vai se consumindo, você vai ter que ir depositando ele mais rente à chapa, sempre passando o eletrodo levemente sobre a superfície. Você não pode afastar muito o arco, porque senão ele vai começar a expelir material, vai aumentar a tensão e diminuir a corrente. E o processo de soldagem por eletrodo revestido é um processo que você consegue controlar manualmente essas variáveis, que seria as características elétricas da máquina, que seria a corrente e a tensão. Então, quando você afasta muito o eletrodo, ele vai abrir muito o arco elétrico e ele vai fazer com que realmente a sua solda fique espalhada, não vai ficar aquele cordão uniforme, né, homogêneo. Então, quando você mantém o eletrodo na superfície da chapa, ele vai depositar, vai gerar resistência mecânica e também ele vai conseguir fazer aquele cordão bem uniforme, sem defeitos ou descontinuidade, tá?
Então, taxa de deposição. Na medida que o eletrodo vai se consumindo, você vai ter que ir derretendo ele até o final aqui, pelo menos, da classificação, que é a numeração do eletrodo. Então, você vai derreter ele até pelo menos um númerozinho aqui, 25 milímetros aqui de ponta de pega, você pode destacar ele. Você pode descartar ele. Tem gente que, não, Bruno, eu gosto de usar o eletrodo só até a metade, porque da metade para o final ele gera uma dificuldade maior realmente na soldagem, e sim, ele começa a se fundir muito rapidamente da metade para o final. Mas a gente tem que usar o eletrodo pelo menos até o número aqui da classificação, tá? Então não existe, não devemos desperdiçar os materiais, tá? Então você vai iniciar e você vai usar o eletrodo praticamente até o final, tá? E também, por último, a velocidade de avanço, tá? Então são essas três variáveis. Ângulo de inclinação tem que ser o mesmo do início até o final, e isso vai depender de cada posição, vou estar mostrando para vocês. Taxa de deposição e também a velocidade de deslocamento. A velocidade ela é determinada pela corrente da máquina. Então, se você estiver utilizando uma corrente muito alta, a sua velocidade de avanço automaticamente também vai aumentar. Se você estiver soldando na amperagem na mínima, né, você também vai ter que ir um pouco mais lento. Porque se você avançar, você vai deixar falhas, o cordão vai ficar muito estreito. E se você ir muito devagar, você vai acumular material e aí vai ficar aquele cordão de solda bem feio, né? Caroçudo. Então, e esse feeling, Bruno, como é que eu consigo identificar? Existem alguns procedimentos que têm a variável velocidade de soldagem aproximada, sei lá, 20 centímetros de soldagem por minuto, né? Só que durante a soldagem a gente consegue sentir o quanto de velocidade nós devemos andar mediante a potência ali, a corrente da máquina. Então isso aí é treino, repetição, transpiração, é suar a camisa, tem que treinar. Não adianta achar que você vai iniciar no mundo da soldagem e que você vai já começar soldando muito bem. Se isso acontecer, parabéns. Eu já vi isso acontecer com alguns alunos. Eu iniciei e não tive tanta dificuldade, né? Tive alguma dificuldade em outros processos, em outras posições, mas se você realmente começar do jeito certo, não tem erro, tá? Então, fique tranquilo, eu vou pegar na sua mão, nesse projeto Soldagem do Zero, você que é auxiliar, você que é soldador, você que é técnico de soldagem, engenheiro, encarregado, supervisor, que quer dominar as técnicas de soldagem para você também poder ensinar, esse projeto é para você. Essas aulas realmente é para você, então não perde. Toda semana aí eu vou estar lançando essas aulas aí no YouTube, vou estar postando aí no canal BR Soldas, então já deixa aquele like, já coloca aí os comentários aí sobre algumas dúvidas e também se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aí para me ajudar, realmente isso vai me ajudar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a soldagem aqui na prática. Então vamos lá. A guia está aqui, eu vou iniciar um pouco antes da guia, eu vou riscar o eletrodo, né, ou tocar ele aqui na superfície, né, como nós fizemos aqui na aula de abertura e manutenção do arco. Vou riscar, vou deixar ele expelir material durante uns 3, 4 segundos. Estabilizou, eu entro com ele na guia. E aí eu vou seguindo aí, ó, até o final do eletrodo. Ele vai dar mais ou menos aqui, até mais ou menos a metade. Então, vamos lá iniciar esse exercício. Mais um exercício. Voltei a amperagem aqui para 60. E vamos lá. Risquei o eletrodo, deixei ele estabilizar, ajeito o ângulo de inclinação e entro com ele aqui, ó, na guia. Mantendo o eletrodo bem próximo da superfície. O eletrodo vai derretendo, eu vou introduzindo ele mais rente à chapa. A poça de fusão ali, o metal líquido localizado, tem que estar bem... Tem que alimentar o eletrodo na poça de fusão. E a velocidade, ela está baixa porque eu estou soldando na baixa aqui.
manter o eletrodo sempre próximo ali à superfície, para não gerar respingo, para não aumentar a largura do cordão. E estou sem apoio aqui, mas você poderia apoiar também, tá? Até o final do eletrodo. Geralmente, quando isso acontece, quando a escória ela levanta, né, sozinha, é porque o soldador ele conseguiu pegar o ponto de fusão perfeito aqui da soldagem. O que seria o ponto de fusão perfeito? É você conseguir estabilizar o arco elétrico e manter a velocidade constante de acordo com a amperagem da máquina, tá? E aí a escória ocorre esse fenômeno, né? Que seria o destacamento espontâneo da escória. E aí você consegue ver aqui, ó, o cordão bem homogêneo, bem alinhado. Eu acompanhei a guia. No final, antes de extinguir o arco, eu mantive ele ali uns 3 segundos para não gerar rechupe de cratera, tá? E para reiniciar a soldagem, Bruno, a emenda. Eu vou riscar o eletrodo aqui, eu vou fazer o sentido contrário da solda, tá? O sentido da solda está da esquerda para a direita. Eu vou riscar o eletrodo da direita para a esquerda, ele vai expelir material, eu espero uns 4, 5 segundos, reinicio novamente na cratera, volto com o meu ângulo de inclinação e continuo a soldagem. Aqui eu não fiz nenhum tipo de movimento, nenhuma técnica de soldagem, nenhum tecimento. A própria vibração do eletrodo, eu mantive ele reto, soldei com ele retilíneo e ele me deu esse cordão aqui bem homogêneo, tá? E tá um cordão bem legal, tá, gente? Tirar sempre a escória aqui do final para não gerar nenhum tipo de inclusão de escória e fazer a limpeza para cada cordão. Novamente, olha lá, ó, o eletrodo. Eu usei ele até o final. E aí agora eu vou reiniciar a soldagem, tá? Novamente repetindo, vou arriscar o eletrodo, deixar ele expelir material. Por quê, Bruno? Eu começo na frente e retorno até o final do cordão para fazer a emenda. Você pode fazer a unha também, tá? Você vem aqui com a esmerilhadeira e aí você faz a unha aqui e aí você consegue ter um encaixe perfeito entre os cordões. Mas eu raramente eu utilizo a esmerilhadeira só se for para fazer uma emenda no cordão, num passo de raiz. Aí sim eu utilizo, faço a unha. Mas aqui não. Como é o exercício inicial, somente de execução dos cordões, eu vou riscar aqui, deixar ele expelir material para ele estabilizar o arco elétrico. E depois, aí sim, eu reinicio na cratera e continuo a soldagem. Vamos lá? Risquei o eletrodo. 1, 2, 3, 4, 5, estabilizou, reinicio na cratera. E aí eu continuo a minha soldagem, sempre alimentando a poça de fusão, aproximando aqui, ó, mergulhando o eletrodo na chapa levemente, estou sentindo aqui, ó, o eletrodo passando pela chapa. Até o final. No final paro um pouquinho, deposito para não gerar rechupe e aí sim finalizei o meu cordão. Tiro a escória. Faço a limpeza. A emenda ficou muito boa, ficou praticamente imperceptível. O cordão ele ficou bem alinhado, bem homogêneo. A emenda aqui, ó, ficou praticamente imperceptível, tá? Porque eu utilizei aquela técnica, risquei o eletrodo, retornei, reiniciei na cratera. Esse seria o primeiro exercício aí na execução de um cordão alinhado.
e homogêneo, tá? Ele está todo por igual e essa seria a primeira tarefa para iniciar aí na soldagem. Então vamos lá. Após o primeiro cordão, você vai executar os cordões aqui, ó, paralelo, pegando na margem do cordão de solda anterior. E começar aqui, ó, pegando na margem desse cordão, seguindo esse cordão aqui alinhado como referência e executando os cordões aqui, ó, em toda a extensão da chapa até você padronizar os seus cordões. Então, você vai executar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessário para você chegar nesse padrão aí. Então, chegou nesse padrão, tá beleza, você já pode mudar para o eletrodo 7018, tá? Eu já vou para o próximo eletrodo iniciar a sobreposição aqui, ó, desse cordão com o eletrodo 7018. Já mudei a amperagem da máquina, aumentei aí uns 10 amperes e vou iniciar a soldagem aqui com esse outro eletrodo. Risquei o eletrodo, deixei estabilizar na margem desse cordão. O movimento de oscilação ali, ó, é mínimo. Você pode deixar ele parado, oscilar pouca coisa para ele ficar bem uniforme. Seguindo aqui, ó, a margem do cordão. Nunca parar na mesma emenda, tá? Vou parar um pouco mais à frente para a emenda não ficar alta. E para tirar a escória, você começa a iniciar a remoção da escória de onde teoricamente está mais fria, né? Daqui, de onde iniciou. Porque se você começar a tirar daqui, do final do cordão, ele, né, tá um pouco mais quente, então vai ficar mais difícil. Então você começa a remover daqui, ó. Começa a remover daqui. Não bate muito na solda, a marca de ferramenta também pode recobrir alguma descontinuidade, algum defeito, alguma trinca. E aí você tira a escória, não precisa bater na solda, tá? Removeu, beleza. Fez o escovamento manual, tirou toda a fuligem, todo o resíduo de escória. E como vocês podem perceber, não sei se dá para perceber aí, a emenda anterior eu fiz aqui. Aí eu avancei um pouco mais para a emenda não ficar no mesmo ponto, né? Caso exista alguma irregularidade. Aí aqui é só iniciar aqui, reiniciar, voltar e fazer a emenda com o eletrodo 7018, tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Mesmo esquema da emenda do outro eletrodo, tá? Riscou aqui, deixa estabilizar, volta, reiniciando a cratera. Beleza. Retira a escória. Olha lá, ó. Fiz a emenda aqui. Esse azulado é sinal de acúmulo de temperatura. Na extremidade não tem para onde o calor se dissipar, então ele fica bem azulado. Então tem que esperar a temperatura diminuir, respeitando ali a temperatura interpasso, né, que é a temperatura mínima e máxima determinada pelo procedimento de soldagem, para que não ocorra mudança de microestrutura e perda da resistência mecânica da solda. Então eu espero ela esfriar um pouquinho, ó. Vou escovando, ó.
ela já vai ficar cromada novamente, vai sair aquele azulado, né? Seria aí realmente uma temperatura elevada. Então, se eu gerar calor, né, muito calor, o material ele vai perder resistência mecânica. Quando for submetido a um esforço, essa solda, né, no caso, essa junta, ela tende a fraturar. Então, ó, vou escovar. Beleza. Foi. Então, fiz a sobreposição utilizando o eletrodo 7018 e agora eu vou utilizar o 7018 3,25. Vou aumentar um pouco a amperagem. Vou colocar aqui 90. E vou exercitar também, treinar com esse eletrodo. Se caso você tenha alguma dificuldade no eletrodo 7018, você pega uma chapa e vai executando e treinando os cordões até você acertar um nível de padrão mais ou menos como esse, né? Não existe solda perfeita, existe critério de aceitação que vai dizer se a solda está boa ou não, está de acordo com o procedimento. Então, beleza, agora com o eletrodo 7018 3,25, eu vou também executar aí o cordão na margem aqui, ó, pegando na margem desse cordão, tendo esse alinhamento desse cordão como referência, e vou executar os 3 cordões. Espero estabilizar. E aí, mantenho o arco curto. Sempre rente a chapa, mantendo o ângulo de inclinação, a velocidade de avanço constante e a taxa de deposição. Eu vou aproximando mais o eletrodo. No final, a mesma coisa. Para um pouquinho, 2, 3, 4 segundos e cessa o arco elétrico. Vocês podem perceber que a escória dele é um pouco mais densa, né? É um pouco mais volumosa e com maior dificuldade também de destacamento. Então, pegando o ponto de fusão perfeito, você consegue fazer com que a escória ela saia mais facilmente, tá? No iniciozinho ali, ó, deu um poro, né? Instabilidade do arco. O gás de proteção que se encontra aqui no revestimento do eletrodo, ele não gerou ali aquela atmosfera protetora. Então, por isso que no início eu falo para você riscar o eletrodo, deixar ele uns 5 segundos ali expelindo o material. Quando ele estabilizou, aí você entra na junta, tá? Para que não ocorra esses defeitos. Então, vou tirar aqui a escória. E vou escovar para tirar fuligem. Você pode mudar o sentido do escovamento também. Pronto. Primeiro cordão com eletrodo 6013. Segundo cordão com eletrodo 7018 2,5. E o terceiro e último aqui com o eletrodo 7018 3,25. Essa seria a primeira tarefa. Então é isso, meus amigos. Essa foi a primeira aula, abertura e manutenção do arco elétrico e execução dos cordões alinhados, paralelos e sobrepostos, tá?
Na próxima aula eu vou estar iniciando a parte de soldagem de junta de ângulo, junta em V, junta em T, junta sobreposta, tá? Eu vou estar diversificando as juntas, né, para a gente estar soldando e estar mostrando para vocês algumas técnicas de soldagem também, mudando a posição na vertical, na posição horizontal e também sobre cabeça, junta de topo e também tubulação, tá? Eu vou estar passando tudo isso para vocês. Espero que vocês gostem aí desse novo conteúdo. Não esquece do like, pessoal. Estou fazendo esse vídeo com muito carinho para vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que tem interesse na área da soldagem e coloca um comentário aqui para mim também se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Valeu? Um abraço e espero você no próximo vídeo.